Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição desse plantão glorioso pra gente trazer as informações de sabadão pela manhã do clube mais tradicional desse Brasil. Então acompanhe aqui as notícias no GG. A primeira delas é o jornalista mexicano, o Chacón Berumen, trazendo a notícia de que o Botafogo pode ser o destino de Rafael Carioca no ano que vem. Rafael Carioca não renovou o contrato com o Tigres e finalmente pode ser jogador do Botafogo porque viria de graça. Mais um jogador de qualidade top vindo de graça. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do nosso rival Palmeiras que respira, vem mais forte do que a gente imagina, né? 5 jogadores retornando, 5 titulares, não são 5 titulares, mas 5 jogadores importantes retornando, ao passo que o Botafogo perdeu 2 jogadores extremamente importantes por suspensão. Vai ter que ser na raça, vai ter que ser na força da torcida. Vamos lá, vamos falar sobre isso e falar também de integração do jovem Cauê, né? É um destaque do time sub-20, um volante que faz gol, né? Tem 5 gols nessa temporada pelo sub-20, o Cauê, que se destaca tanto na seleção brasileira de base como no Botafogo. E também falar do artilheiro, né? Passou, o jogo foi quinta-feira, a gente não falou, mas o Janderson, que tinha feito 3 no amistoso contra o Audax, fez 2 contra o Paduano. Eu falei pra vocês, olho no Janderson, olho no Janderson. O Luiz Castro viu o garoto fazer 3 gols no último amistoso, agora fez 2, né? Olho no menino, que não é também um menino, né? É um investimento muito barato do Botafogo, que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos na próxima temporada no Campeonato Carioca, tá certo? Bom, meus amigos, então pra gente falar da primeira notícia que eu peço a você que tá assistindo esse vídeo, não deixou o like ainda? Não deixou o like? Deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal Gigante Glorioso. Vamos lá, porque com o seu like a gente vai chegar a 70 mil inscritos mais rapidamente. E se você já está aqui e não é inscrito, saiba que no GG todo dia tem conteúdo do mais tradicional clube desse país, tá certo? Então, ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, porque agora o assunto vai ferver. Rafael Carioca, o jogador que sempre quis atuar pelo clube do coração. O Botafogo, em diversas oportunidades, buscou abrir negociação com o volante, mas é aquilo, né? O Rafael Carioca é um jogador caro. E o Tigres fez um investimento muito alto no Rafael, não queria liberar sem a paga de uma multa rescisória altíssima, né? Só que o Rafael Carioca tem contrato só até junho de 2023 com o Tigres. E segundo o jornalista mexicano, o Chacón Berumen não vai renovar com o Tigres, tá certo? Então o Rafael Carioca já poderia assinar pré-contrato no início da temporada, ele já pode assinar pré-contrato e vem de graça. Se vier para o Botafogo, vem de graça, da mesma forma que grande parte dos jogadores que hoje são titulares no Botafogo vieram para essa segunda janela de transferência. É claro que há concorrência, o Botafogo no Brasil está sozinho, é o único a pensar em trazer o Rafael Carioca, né? Mas o futebol árabe, o mundo árabe, também aparece, segundo o Berumen, como uma possibilidade de transferência também para o Rafael Carioca. Se depender do jogador, Botafogo. 2023 ele é jogador do Botafogo, tá? Agora a questão é de valores, a questão das luvas, salário, enfim, isso aí tudo tem que ser discutido, mas a boa notícia é que o Rafael quer jogar no Botafogo. O Botafogo ameaçou abrir uma negociação nessa segunda janela de transferência, não abriu, trouxe o Danilo veio para o Botafogo, o Danilo tá aí se readaptando, se readequando fisicamente, né? Volta e meia tá em tratamento, depois é colocado à disposição, é relacionado, depois volta, enfim, tá se readequando, se readaptando, é bom jogador, né? Por onde passa, conquista títulos, mas o Rafael Carioca é um senhor jogador, né? Então a gente espera aí que na temporada que vem ele possa vestir a camisa do clube pelo qual ele torce. Aí vai ter Rafael Carioca, Gabriel Pires, jogadores, torcedores que a gente espera que tenham rendimento dentro de campo, tá certo? Falando em rendimento dentro de campo, falar de 2 joias do Botafogo, uma que não é da base, foi contratado mediante o Juazeiro da Bahia, era um dos artilheiros do campeonato da Série D, do Campeonato Brasileiro, da Série D,
veio para o Botafogo B e não para de fazer gols. Contra o Audax, uma vitória de 4-1, o Janderson. O Janderson, a gente fez até vídeo sobre o Janderson, dizendo por que o Janderson não treina pelo menos lá uma semana com os profissionais, tal, fica relacionado e tal. Mas aí veio o Tiquinho Soares, enfim, o Júnior Santos, tal, isso antes, né, de fechar essas contratações. Mas mesmo assim, o Luiz Castro foi lá olhar o jogo do Sub-23, viu o Janderson, não tinha melhor partida para o Janderson brilhar, e mesmo sem a transmissão da Botafogo TV, mesmo sem os olhos da comissão técnica do Luiz Castro, o Botafogo venceu o Paduano, que joga a Série C do Campeonato Carioca, por 2-0, os 2 gols anotados pelo Janderson na quinta-feira. Então é um jogador em que eu aposto, e aposto mesmo, como apostei no nosso El Toro quando chegou, né, no Erisson, eu aposto que o Janderson, se for bem utilizado no Campeonato Carioca, tem tudo para ser um dos artilheiros do Botafogo aí nesse campeonato, hein? Anota isso que eu tô falando, o que eu tô falando não é de hoje, né? E o Cauê, volante bom de bola, de seleção brasileira, joga no Sub-20 do Fogão, já tem 5 gols na temporada, foi batizado no treinamento de ontem, né? Corredor polonês pra lá, pra cá, enfim. E o Cauê jogando aí, treinando entre os profissionais, recebendo as orientações da equipe técnica, da comissão técnica do Luiz Castro. Tudo moderadamente, paulatinamente, gradualmente, porque não há motivo pra gente queimar o jogador. A fase é boa, o momento é bom, o momento é agora de fazer essa integração, é isso aí mesmo, né? E sem pressão pra cima do menino Cauê, que tem muito talento, tenho certeza que vai brilhar também com a camisa do Botafogo. Agora, pensando no jogo de segunda-feira, meus amigos, olha, o nosso adversário, que é só o líder do campeonato, né, que não perdeu nenhum jogo ainda como visitante, só isso, né, cheio de desfalques, venceu o Atlético Mineiro do Cuca, 1-0 no Mineirão, vem fortalecido. 3 jogadores estavam suspensos, né, o Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Danilo, né, o Danilo deles estava suspenso, então os 3 retornam contra o Botafogo, né, o Zé Rafael, melhor jogador desses 3 aí disparado. E 2 que estavam servindo a seleção brasileira, o goleiro Everton e o zagueirão Gustavo Gomes, que estava servindo a seleção paraguaia, perdão, né? Não eram os 2 na seleção brasileira. Gustavo na seleção paraguaia, junto com o Gatito Fernandes, e o Everton, goleiro titular do Palmeiras, aí servindo a seleção brasileira. Então o Palmeiras tem só 5 reforços, além do time que é o líder do campeonato, né? E o Botafogo vai ter 2 baixas importantes, a do Marçal e a do Vitor Cuesta, 2 dos melhores atletas do nosso elenco, e vai ter que ser na base do coração, na base da raça. E é claro, né, o Luiz Castro conhece bem o Palmeiras, está estudando o Palmeiras com a sua comissão. É preciso o Botafogo fazer uma partida inteligente, né? Você jogar contra uma equipe que não dá espetáculo. Se você pega o VT do jogo do Palmeiras contra qualquer time, não dá espetáculo. Pegar os últimos jogos do Palmeiras, um 2-1 sofrido contra o Juventude dentro de casa, um 1-0 contra o Atlético Mineiro, enfim, um grande resultado do time do Palmeiras. O time do Palmeiras é um time que joga pragmaticamente, venceu o clássico, né? Pragmaticamente. A gente tem que saber jogar contra uma equipe pragmática. Acho que o Jefinho pode começar jogando, porque a gente precisa ter uma válvula de escape mais ousada, mais inteligente. O Vitor Sá tá numa boa fase, mas eu acho que essa partida é partida para o Jefinho, que é o Palmeiras, apesar de não precisar urgentemente da vitória, né, o Palmeiras é uma equipe ofensiva, extremamente ofensiva. Gosta de trabalhar com a bola no pé no campo de ataque do adversário, empurrando, encurralando o adversário. E o Botafogo tem que ser estratégico, tem que ser inteligente. Não é dar campo pro Palmeiras, que isso aí é suicídio. Não é dar bola pro Palmeiras, que isso é suicídio, né? É jogar de igual para igual sem se expor tanto. O Botafogo tem 2 armas boas pelos flancos, né? O Júnior Santos, que tem um escape muito bom, é um jogador muito forte, muito rápido, e o Jefinho dispensa comentários, um dos melhores em campo da partida contra o Goiás, mesmo jogando menos de um tempo, né? Menos de um tempo que o Jefinho entrou junto com o Del Piage e o Gustavo Sauer ali depois dos 10 minutos contra o Goiás, né? Então acho que a gente tem que rever essa escalação, não dá para ser a mesma do jogo contra o Goiás, né? Eu daria a vaga do Vitor Sá para o Jefinho mais uma vez, né?
e o Eduardo volta para o lugar do Piazon e, enfim, reveria essa questão da lateral direita. Saravia não foi tão mal contra o Goiás, né? Não comprometeu em nada, inclusive ofensivamente participa da jogada do gol, né? Na troca de passes, mas, enfim, o Rafael ou o Saravia, o Luiz Castro vai ter que decidir. Tecnicamente, o Rafael tem muito a entregar. E o lado esquerdo do Palmeiras é um lado forte, então eles vão jogar em cima do Saravia, né? O Saravia é um lateral que avança muito e deixa muita bola nas costas ali quando avança, né? Tem a reposição ruim, né? Ele tem essa recomposição claudicante ainda, né? Então eu reveria essa questão da linha da defesa do Botafogo, que já vai ter que mudar com o Marçal e com o Cuesta, né? Provavelmente vai entrar Hugo e Felipe Sampaio ali. Se o Carly tiver a condição de jogo, eu entraria com o João Carly, acho um jogador importante para jogo grande, mas aí tem que ver se tem condição de jogo mesmo, né? Das vezes que o Carly entrou, o Botafogo venceu, deu conta do recado. Jogo contra o Internacional, uma batalha. Jogo contra o São Paulo, que foi outra batalha, o Carly simplesmente anulou o Caleri, que vinha metendo gol aí todo o jogo, né? Depois do Carly começou a minguar, os gols do Caleri começaram a minguar, né? Mas enfim, o Luiz Castro vai ter trabalho, porque o Palmeiras vem mais forte do que estava na rodada passada para essa partida contra o Botafogo, tá certo? Meus amigos, fico por aqui. Bet Nacional, o link tá na descrição do vídeo. A Bet Nacional em rodada de Campeonato Brasileiro é você apostar e ganhar, porque a Bet Nacional te paga com a maior cotação do mercado. Eu fico por aqui, um grande abraço para todos, saudações alvinegras, fui!